Olá, turma! Hoje iremos fazer a revisão sobre os assuntos que irão ser abordados na avaliação bimestral de religião. Então, vamos lá! Ainda hoje, muitas pessoas fazem confusão quanto aos conceitos de espaço público e privado e espaços privados acessíveis ao público. Então, gente, vamos explicar de forma bem resumida o conceito de cada um deles. Primeiramente, vamos ver os espaços públicos. Os espaços públicos livres são aqueles em que você tem o direito pleno de ir e vir. Exemplo: ruas, avenidas, praças, parques, praias. São exemplos de espaços públicos, gente, onde você tem o pleno direito de ir, de vir, de chegar a qualquer hora, de ir embora a qualquer hora. Porém, nós também temos aqueles espaços públicos que têm algumas restrições de acesso à circulação das pessoas, como é o exemplo das prefeituras, dos hospitais, dos fóruns. São espaços que são públicos, são de todos, porém tem uma certa restrição de horário, de quantidade de pessoas. Então, nós temos os espaços públicos acessíveis a todos, ou seja, espaços públicos livres, e temos os espaços públicos com certas restrições de quantidade de pessoas e de horários, ok? Observação muito importante. Gente, a manutenção dos espaços públicos é de responsabilidade do município, da União, dos órgãos públicos, mas também é de responsabilidade das pessoas que o utilizam. Portanto, é sua responsabilidade, como um bom cidadão, manter os espaços públicos limpos. Observe essa imagem. Será que a culpa desta praia estar desta maneira, suja após uma festa que teve, é do Estado, do governo ou de algum órgão público? Não. Creio que falta uma conscientização ambiental por parte das pessoas. Se existe uma lixeira que está perto de você ou se não tem lixeira, vamos pegar o nosso lixo e após sair da festa jogar na lixeira. As pessoas não têm uma consciência ambiental e acabam jogando o lixo em qualquer lugar por ser um espaço público e colocam a culpa na prefeitura, nos órgãos públicos. E quando há problemas ambientais, como a poluição dos mares, alagamentos, tudo recai sobre o governo. Mas parte da culpa, parte desse problema causado foi culpa de quem? Culpa nossa. Por quê? Porque quem fez isso com o ambiente fomos nós. Então, coloquei aqui para vocês uma mensagem. Se é público, também é seu. Então, cuide. Colabore com a manutenção de ruas, praças e espaços públicos. Fique de olho. Então, se é público, se é de todos, vamos cuidar para que a gente possa sempre usufruir, nossos filhos, nossos parentes possam também e manter nossa cidade sempre bonita. Pois bem, vamos agora ver o que é um espaço privado. Os espaços privados são de propriedade privada, ou seja, de uma pessoa ou de uma empresa. Exemplo, eu coloquei aqui para vocês uma escola particular. Essa escola particular é de uma empresa ou de uma pessoa. Shopping centers é um exemplo de espaço privado, que é de uma empresa ou de uma pessoa, não é do Estado, tá? Observação: a manutenção pela essa propriedade é feita através dos próprios proprietários, ok? Mas também, gente, há aqueles espaços privados que são acessíveis ao público, ou seja, que são permitida a entrada do público mediante o preenchimento de alguma condição, de algum requerimento, como pagamento de ingresso ou de despesas pela utilização de serviços ou de local. Exemplo, nós temos cinema, nós temos supermercados, que é um espaço privado acessível ao público. Nós temos os parques aquáticos, que são locais privados acessíveis ao público, que, claro, que todos têm essa condição de pagar ingresso, ou se não de pagar pelos serviços anuais, tá? Pois bem, vamos agora revisar o segundo tema que será abordado na avaliação de religião, que é
Jesus se prepara para a vida pública. Depois da morte de sua mãe, Isabel, João Batista começou a pregar e converter os gentios, falando sobre a chegada do Messias e do reino de Deus na terra. Em um determinado dia, Jesus foi procurar João Batista e foi batizado por ele nas águas do rio Jordão. Após o seu batismo, Jesus se retirou para o deserto durante 40 dias e 40 noites. Nos últimos dias, já cansado e exausto, foi tentado pelo demônio. Porém, sua fé foi inabalável e o demônio desapareceu. Enquanto isso, João Batista criticou em uma de suas pregações o governador Herodes e sua amante e acabou sendo preso. O governador gostaria de matar João Batista, porém temia pela revolta dos seus seguidores. Mas a amante do governador apresentou a Herodes a sua filha Salomé. O governador imediatamente se apaixonou por ela e disse que daria qualquer coisa que ela pedisse. Salomé foi onde a mãe e pediu para ela o conselho do que pedir para o governador. A mãe aconselhou-a dizendo: peça a cabeça de João Batista. Salomé, obediente, foi ao governador e disse: eu quero a cabeça de João Batista. O governador, sem hesitar, pediu para que um dos guardas o decapitasse durante a noite. Mais tarde, Salomé recebeu o pedido macabro. Pois bem, gente, durante toda essa história de João Batista e Jesus, observamos uma coisa chamada de tentações. Porém, Jesus passou pelas provações das tentações e superou, porque a sua fé era inabalável. Ele confiava plenamente em Deus. Já Herodes, não. Herodes não foi fiel a Deus e caiu em tentação, acabando por matar um homem inocente apenas por luxúria. Então, vamos agora ver o que são tentações. Gente, tentações são impulsos ou influências mais que nos atraem, impelem ou obrigam a cometer erros. Ou seja, é tudo aquilo que nos leva para o caminho errado. Às vezes são pessoas, às vezes são atos, às vezes são até objetos. Muitas vezes as pessoas ficam tentadas a querer comprar aquilo e acabam fazendo coisas erradas apenas para ter aquele objeto material. Acabam magoando outras pessoas. O que pode ir contra as tentações? A consciência. A consciência é uma pequena vozinha que fica aqui na nossa cabeça falando: não está certo, isso não é o caminho que você deve seguir, não é isso que Deus quer. Você tem certeza que você vai fazer isso? Pois bem, gente, nós podemos lembrar que uma das primeiras tentações descritas na Bíblia foi a de Adão e Eva, quando o demônio, disfarçado de serpente, induziu a Eva ao pecado da cobiça. Eva, por sua vez, induziu Adão ao erro e ambos foram expulsos do paraíso. Então vocês podem ver que as tentações, elas vêm desde da criação do mundo e assim por diante. E as coisas ruins, que no caso nós podemos dizer que vem da parte ruim do demônio e tudo mais, são induções, são perturbações, são obstáculos que aparecem na nossa vida a fim de nos desvirtuar, de nos levar para o caminho errado, para as coisas que Deus não gostaria que nós fizéssemos. Muito bem, turma, espero que vocês tenham gostado da revisão. Bons estudos, boa prova, boa sorte e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!